Sejam muito bem-vindos ao GV Podcast, o podcast aqui da Galeria Veras, um local de inovação. Aqui na galeria nós temos espaços tanto para você que deseja ter o seu podcast, então essa sala aqui pode ser alugada por você, e temos também uma sala de treinamento, onde você que deseja ministrar o seu curso, seu workshop, dar uma mentoria, estamos aqui para alavancar a sua carreira. Então você que deseja um espaço profissional que vá trazer uma experiência diferente para os seus pacientes e para os seus clientes e até para os seus alunos, aqui é o lugar perfeito para a sua marca. No episódio de hoje do GV, nós trouxemos uma neurologista para conversar com a gente aqui sobre como que é a profissão, explicar para a gente alguns mitos que acontecem, como que é o dia a dia dela. Então eu tenho muito prazer de apresentar para vocês, Luísa. Olá, bom dia, Lucas. Primeiro eu queria agradecer o convite, tanto a você quanto a Simone. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Luísa, conta um pouquinho para a gente por que você escolheu a neurologia dentre tantas outras áreas. Legal. Assim, é interessante que às vezes quando você entra na faculdade, você olha assim em volta e tem muitos colegas que já entram no primeiro dia falando: quero ser cardiologista, quero ser oncologista, quero ser, enfim, alguma coisa muito específica. Na verdade, quando eu entrei na faculdade, ver esses colegas que já eram muito decididos desde o início me causava até uma estranheza, sabe? Porque eu entrei na faculdade querendo ser médica. Tem uma frase que dizem assim, que um indivíduo, uma pessoa, ela é um mosaico de todas as pessoas que passaram por ela e a influenciaram. Então foi mais ou menos isso para mim. Eu tenho uma influência muito forte na minha vida, que é a minha madrinha e meu padrinho, que são muito próximos, sempre estiveram muito perto de mim, né? E que são médicos. E sempre eu cresci vendo eles contando as histórias dos casos, como é que tal paciente evoluiu, como é que eles ajudaram essas pessoas. Então eu entrei na faculdade de medicina partindo dessa ideia. Eu quero ser médica, eu quero cuidar das pessoas igual os dois cuidavam. E aí, eu acho que isso foi, na verdade, um ponto positivo. Porque quando você entra na faculdade aberta, você está aberto a conhecer em detalhes todas as especialidades. Então, era engraçado que a cada semestre que a gente passava, né, cada semestre você tem ali a grade dos currículos, das matérias e, por fim, das especialidades. Cada semestre eu queria ser uma coisa. Teve a época que eu quis ser gastro, cardiologista, nefro, reumato, mas acabou que, olhando retrospectivamente hoje, eu vejo que desde o ciclo básico, quando eu fazia anatomia, as minhas melhores notas eram nas provas de neurologia. Quando eu passei no ciclo básico, minhas melhores notas foram em neurologia. E, por fim, no ciclo do internato, os casos de neurologia quase que orbitavam à minha volta. Então, na clínica médica, você passa por lá, você tem um sorteio, né, dos casos que você vai ser responsável, e sempre os neurológicos acabavam vindo para mim. E, enfim, eu acho que foi um misto de interesse, de aptidão, mas acho que também a neurologia me escolheu um pouquinho. Luísa, na psicologia, que eu também não posso puxar o sarrafo para a minha área, né? A gente fala que sempre na clínica vai chegar para a gente os enviados, que são os pacientes com casos que a gente, no fundo, tem uma demanda nossa também. Eu acho que isso casa muito com você, que você falou que chegava muito caso de neurologia, mesmo você gostando muito e não estando 100% decidido ali. Mas a medicina em si também sempre foi um sonho? Sempre, né? Como houve sempre a influência do meu padrinho e da minha madrinha, acabou que eu cresci com esse olhar, né, mais voltado para a medicina. Eu tinha muita admiração por eles, isso me influenciou muito. Então eu sempre tive vontade de ser médica e não tive muitas dúvidas na hora de prestar o vestibular, né? Uhum. E o que você mais gosta e o que mais te chama a atenção assim na neurologia? Neurologia, na verdade, vou puxar a sardinha para o meu lado, é a área mais interessante da medicina. E assim, isso daí não adianta, o Merval, meu marido, vai reclamar dizendo que é radiologia, os meus amigos de outra área vão falar que é outra área, mas se você for ver, por exemplo, um seriado sobre medicina, House, né, que foi muito na época da nossa adolescência, uma porcentagem muito grande dos casos é de neurologia. Então é irrefutável. Os casos neurológicos são muito interessantes. Tanto por conta das peculiaridades, né? Por serem casos mais raros, também chama mais atenção. São casos que você precisa se dedicar muito para ir juntando o quebra-cabeça para, por fim, chegar no diagnóstico. Então, eu acho que o que mais me estimula na neurologia, com certeza, é esse desafio. É uma especialidade desafiadora, né? Porque ela exige muito, primeiro, da sua escuta.
você tem que aprender a ouvir de verdade o seu paciente e a interpretar o que ele quer dizer com as queixas dele. Em segundo lugar, você tem que fazer um exame físico muito refinado. É o exame físico mais detalhado da medicina, né? E se você não fizer uma boa conversa, não examinar bem o seu paciente, você não consegue nem chegar ao exame certo para pedir para ele. Então, assim, para cada segmento da neurologia, nós vamos ter o exame direcionado para isso. Às vezes, eu vejo que as pessoas têm ideia que, assim, eu tô com um problema neurológico, eu vou entrar numa ressonância e vou descobrir o que eu tenho. Não é assim que funciona. Cada problema a gente tem que direcionar para o exame correto. Às vezes nem precisa de exame para fazer o diagnóstico. Então, isso é uma coisa que me encanta muito na neurologia. Eu acho que é uma área da medicina que, apesar de evoluir muito e da medicina evoluir muito, ela ainda traz muito da medicina tradicional, que é você sentar, é você ouvir, você examinar. Então, isso com certeza me encanta muito na especialidade. Sim. Luiz, eu acho muito interessante o seu Instagram, porque é até uma coisa que a gente estava comentando aqui antes da gravação, né? Que você traz temas muito profundos da neurologia, trazendo de uma forma simples para o entendimento das pessoas. Então, você fala muito sobre enxaqueca, você fala muito sobre TDAH e temas até que eu nunca tinha, nuances que eu nunca tinha estudado falar, sobre a aura da enxaqueca que você falou. Mas antes da gente entrar um pouco mais nisso, explica aqui um pouquinho para o público o que faz um neurologista de fato. Certo. Eu sempre ouço, neuro cuida de cabeça, né? Sim, cuida de cabeça, mas não só isso. A neurologia, por definição, ela é a área da medicina que vai se dedicar a estudar as patologias do sistema nervoso central e periférico. O que eu quero dizer com isso? Todo o sistema nervoso. Então, não é só cérebro, gente. É cérebro, medula espinhal, nervo periférico, músculo. Então, a totalidade desse sistema. Então, o neurologista é o médico que vai diagnosticar, tratar e acompanhar as doenças do sistema nervoso. Inclusive, uma coisa que eu acho até interessante da gente conversar é que muitas vezes as pessoas se confundem, né? Não sei, por exemplo, você sabe a diferença exata de neurologia e de psiquiatria? Eu mesmo não sei. Vou ser sincero, não vou mentir. Pois é, e assim, conversando com as pessoas, com amigos, eu vejo que as pessoas têm muita dúvida disso. E assim, a dúvida é muito válida porque neurologia e psiquiatria vão tratar do cérebro, né? De acometimentos do cérebro. Só que elas são situações diferentes. A neurologia, ela vai tratar mais de alterações ou da estrutura ou da função do sistema nervoso, né? Já a psiquiatria, ela vai tratar mais das alterações da psique, então das emoções, do comportamento. Claro que são coisas que não são totalmente separáveis, né? E elas têm uma interseção. E por conta disso, se confunde no entendimento, né, das pessoas. E também, por conta disso, há sim doenças que podem ser tratadas tanto pelo neurologista quanto pelo psiquiatra. Por exemplo, o TDAH. Você pode tratar seu TDAH com neuro ou com psiquiatra. Uma síndrome de Tourette também, você pode ter o tratamento com os dois especialistas. E além disso ainda, tem doenças neurológicas que vão causar sintomas psiquiátricos. Então, muitas vezes eu vou precisar acionar o meu colega psiquiatra para acompanhar um caso comigo. E assim como, às vezes, o psiquiatra vai mandar o paciente dele para o neurologista porque alguns sintomas psiquiátricos vão ter base neurológica. Então, são especialidades diferentes, mas que têm uma interseção. Uhum. Existe muito essa multidisciplinaridade dessa conversa entre o psiquiatra, o neuro, o psicólogo. Isso é muito comum na clínica? Muito comum. Inclusive, isso é muito importante para você se certificar que o seu paciente vai ter um acompanhamento completo. Por quê? Não é tudo que eu vou conseguir entregar 100%. Assim como não é tudo que o psiquiatra e o psicólogo vão conseguir. Então, sempre que eu tenho um paciente que eu sinto a necessidade de ter essa troca de informações, eu encaminho para os profissionais da minha confiança e eu sempre tento trocar ideia, discutir o caso. Então, ligar para a pessoa ou mandar um WhatsApp, né, e falar, olha, a minha percepção é essa, tem tal pontos que eu estou em dúvida, o que você acha? E trocar essa ideia é muito importante. Não só com psiquiatra e psicólogo, mas com fono, fisioterapeuta, né, nutricionista. Sempre que possível, eu tento fazer essa troca para garantir um cuidado longitudinal. Na tua vivência na clínica hoje, tem algum tipo de específico de caso que vem aparecendo mais? Seja o TDAH, seja tratar enxaqueca como você trata. O que mais aparece para você?
Eu diria que o carro-chefe da neurologia é enxaqueca, dores de cabeça em geral. Outra doença que aparece muito é o AVC, né? E a gente tem tido um aumento de casos. E fora isso, tremor, seja doença de Parkinson, tremor essencial, as queixas cognitivas, que têm sido muito preocupantes, né? Então, suspeitas de doença de Alzheimer, ou uma pessoa mais nova que percebe que está esquecendo mais. Isso aí é o dia a dia, o feijão com arroz do neurologista. Uhum. Eu acho muito interessante aquilo que eu te falei, que você colocou no seu Instagram, porque eu acho que enxaqueca e dores de cabeça, eu acho que todo mundo vivencia isso, seja um ponto ou outro, um ponto na semana, mas o que diferencia até onde é normal a dor de cabeça rotineira e uma linha que vai puxando um pouco mais para enxaqueca, algo que deveria ser um pouco mais investigado? Uhum. Nem toda dor de cabeça é enxaqueca. A enxaqueca é apenas o tipo de dor de cabeça crônica mais comum no mundo, né, na população geral. E o que acontece? O que é alguém que tem enxaqueca? De forma bem simples, assim, a enxaqueca, ela na verdade é uma herança genética. Então, se você tem enxaqueca, Lucas, quando você estava na barriga da sua mãe, você já herdou genes que diriam que você é uma pessoa que nasceu com uma susceptibilidade de ter mais dores de cabeça. E essas dores de cabeça, elas vão seguir determinado padrão. Normalmente é uma dor mais de um lado da cabeça, mais pulsátil, uma dor mais moderada ou intensa, que quando você está com essa dor, você vai ter dificuldade de seguir suas atividades rotineiras, às vezes associada com intolerância à luz, barulho, cheiro, náuseas, vômitos, né? Então é uma dor de cabeça específica. E a gente tem que ter muito cuidado, né? Que às vezes o paciente entra no consultório falando, eu vim aqui tratar a minha enxaqueca. E não é. Então, voltando para a sua pergunta, o que é uma dor de cabeça que foge do padrão? Primeiro, mesmo quem tem enxaqueca pode ter uma dor de cabeça que pode ser preocupante. Então, sinais de alarme para dor de cabeça. Primeiro, uma mudança do padrão. Você costumava ter dor de cabeça de um jeito e a dor mudou muito. Uma dor que começou do nada, de forma explosiva, como se fosse uma trovoada que a gente fala, é um sinal de alarme para dor de cabeça. Uma dor que passou a ser refratária ao uso de analgésicos. Uma dor que está associada com outros sintomas. Então, eu estou com a dor de cabeça, comecei a ter fraqueza de um lado do corpo, comecei a ter alguma dificuldade para engolir, para falar, ou de repente tive uma crise convulsiva, né? Quando você tem a dor de cabeça associada a outros sintomas neurológicos, você sempre tem que investigar, entre outros sinais de alarme. Uhum. Luiz, eu achei muito interessante quando você falou do Alzheimer, que é um tema também que é muito presente hoje em dia, né? A gente escuta muito falar sobre isso. Como que isso vem aparecendo para você na parte da clínica? O Alzheimer é uma coisa que ficou, graças a Deus, né? O conhecimento se expandiu muito e hoje eu vejo que as famílias já estão muito mais atentas. Você tem o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, e eles começam a ter um esquecimento e esse esquecimento vai piorando. As famílias estão muito mais conscientes hoje que esse paciente deve ser levado ao neurologista. E o Alzheimer é justamente isso. É uma pessoa que começou a ter esquecimentos em geral. Normalmente são mais dos fatos recentes, não é de informações e memórias do passado. E o marco da doença de Alzheimer e outras demências clássicas é que isso acontece de forma progressiva. Então, os esquecimentos vão evoluindo ao longo dos anos. Não é uma coisa rápida, certo? E isso é importante porque se você tem o seu pai e ele, há 2 meses, tinha memória 100% e, de repente, começou a chamar muita atenção os esquecimentos, isso pode ser um caso muito mais urgente que doença de Alzheimer. Então, as queixas cognitivas, elas estão sempre presentes no dia a dia e elas precisam ser muito atentamente investigadas. Uhum. Nesse ponto que você falou, eu acho que também pode acontecer, às vezes, uma falta de observação, né, nos pais, nos parentes, e quando você vê, está num grau um pouco mais elevado de um Alzheimer, um pouco mais influente. Como que é o tratamento? Hoje em dia, a doença de Alzheimer é uma das doenças que mais há insumos das indústrias farmacêuticas para pesquisar. Por quê? Os casos têm aumentado muito, principalmente por conta do envelhecimento da população, né? Então, por conta disso, hoje a gente está num momento que a gente anseia por tratamentos mais eficazes. Os remédios que a gente tem hoje, eles são, todos eles, remédios que não vão voltar a sua memória ao que era antes. O que eles vão tentar fazer? Eles vão tentar diminuir a velocidade de progressão da doença.
Então, são tratamentos que vão retardar essa progressão da doença. Mas, hoje em dia, um dos maiores desejos dos neurologistas é que a medicina, a ciência avance para achar um remédio que consiga interromper ou, imagina, seria até melhor, voltar à memória o que é antes. Mas, em geral, o tratamento a gente faz com medicamento, a gente tem algumas opções de medicamentos, mas não só com isso, né? A gente tem que sempre orientar a família a fazer estímulo cognitivo. O que é importante a gente pensar? Cérebro parado atrofia, entre aspas. Então, se você deixar o seu pai, seu avô em casa parado, lá só assistindo TV, a queixa cognitiva dele tende a piorar muito mais rápido. Você tem que pegar esse indivíduo e estimular, levar para passear, conversar, estimular ele a fazer atividades, oficinas. E isso, além do exercício físico, ajuda também no tratamento. E é muito importante, né? Porque às vezes você associa um tratamento médico como só você comprar um remédio e tomar ele, ou uma injeção. Mas não, a parte não medicamentosa, ela influencia muito, principalmente na neurologia. Então é como se a gente pegasse um paciente que, vamos dizer, sedentário, não tem costume de ler, não tem costume de ser muito ativo cognitivamente, e aí descobre, assim, que está com Alzheimer. Então, nesse caso, não só o medicamento, mas também uma mudança total de qualidade de vida, de fazer novos hábitos, iria influenciar positivamente no tratamento dele, de forma que só o medicamento não seria diferente. Com certeza. E a gente vê isso de forma muito nítida, né? Se você analisa um paciente cuja família não estimula e um que está com o mesmo remédio, no mesmo estágio da doença, e a família investe, estimula, conversa, enfim, o desfecho acaba sendo diferente. E o mais interessante de analisar isso, né, é a influência do estímulo cognitivo em doenças que causam esquecimento, então nos quadros demenciais, é que além de fazer parte do tratamento, hoje a gente sabe que um dos fatores de risco, dos fatores de proteção, para a doença de Alzheimer e outras demências, é justamente você estudar. A população que tem maior nível educacional tem uma redução do risco significativa de Alzheimer e outras demências. Então, isso é importante, as pessoas precisam saber disso. Porque quanto mais você estimular o seu cérebro na infância, adolescência, vida adulta e manter esse estímulo, menor é a chance de você ter um acometimento neurológico desse padrão. E como que é mais ou menos que o Alzheimer se comporta no cérebro da pessoa? O que ele geralmente causa? O Alzheimer, ele é causado de forma... A base patológica dele é o acúmulo de proteínas, né? A proteína beta-amiloide. E aí, esse acúmulo atrapalha o funcionamento correto, as sinapses corretas nos pacientes com Alzheimer. E aí, esse acúmulo, ele é progressivo. Por isso que a gente fala que o Alzheimer e outras demências são doenças neurodegenerativas. Porque o acúmulo dessa proteína, que não deveria estar ali, ela vai piorando progressivamente o funcionamento do cérebro. É mais ou menos assim. Sim. Essa parte que você falou agora na penúltima pergunta, que foi sobre a mudança de vida, eu acho que isso traz até uma humanização a mais para o paciente, né? Uma qualidade de vida que não só visando melhorar o diagnóstico, mas visando também melhorar a vida dele de fato, porque antes poderia ser, toma um remédio e você continua. Aí você estimula a pessoa um pouco mais, traz até um pouco mais de dignidade para ela dentro do próprio tratamento, né? Com certeza, né? E na vida a gente vê um padrão cruel, né? Que isso é em toda a sociedade, de o paciente envelhecer, o indivíduo envelhecer e se tornar marginalizado. Então, ele já não trabalha, ele já não contribui financeiramente para a família. Às vezes, os filhos vão perdendo o interesse em trocar informações, conversas. Então, eu acho que isso é uma tendência triste da sociedade, mas que, às vezes, o tratamento neurológico pode resgatar. Porque se você for no neurologista, sem dúvida, o seu neurologista vai te aconselhar isso. Pega seu pai, traz ele para perto de você. Coloca ele para assistir filme, conversa sobre ele, sobre o que vocês viram. Leva ele para a roda de conversa e pergunta depois para ele, pai, como é que foi? Você conversou com quem? Então, essas medidas não farmacológicas, como você disse, elas aproximam, humanizam esse paciente. Então, é uma forma de humanização, sim. Eu achei interessante que você falou de como a gente tem uma visão sobre o idoso, né? Que ele vai envelhecendo, então ele vai perdendo valor. Eu acho que isso é muito cultural também, porque eu já vi exemplos da população na China e no Japão, acho que talvez até no Japão principalmente, o idoso lá é tratado totalmente diferente. O idoso lá, ele é como se fosse
um pote de conhecimento. Então lá ele é valorizado, diferente aqui no Brasil que a gente vai marginalizando esse sujeito. Então isso também modifica muito como a gente enxerga tudo aquilo, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprender da cultura oriental, né? No Ocidente, a gente tem uma visão de que o que tem valor são as coisas novas, as coisas que brilham, né? Já no Oriente, eles têm uma visão de que o idoso, a pessoa que viveu mais, ela tem sabedoria. E isso, na verdade, acontece no Brasil, infelizmente, mas eu vejo como uma tendência ocidental mesmo. Tanto é que, por exemplo, a gente vê na literatura tradicional a Metamorfose, que é um livro clássico de Kafka, né, é uma crítica à sociedade. Lá a gente tem um senhor que, de repente, vai se transformando e vira uma barata. Mas isso é uma metáfora para uma pessoa que envelheceu e foi colocada cada vez mais à margem da família, depois da sociedade. Então, eu acho que isso é um ponto que a gente do Ocidente tem que admirar e tentar se espelhar na população oriental. Uhum. Luísa, e eu achei muito interessante aquilo que você colocou no Instagram sobre a aura da enxaqueca. A gente já migrando para outro tema aqui, porque eu acho que também Alzheimer, enxaqueca, todos esses são temas muito comuns, né? Mas explica um pouquinho mais como que é essa enxaqueca, porque a gente estava falando de dor de cabeça, né? Como que é essa aura, como que ela acontece e como que é isso? Primeira coisa que é importante a gente pontuar é o seguinte: a enxaqueca, na verdade, eu vejo que as pessoas acham que uma crise de enxaqueca é aquele momento que você começou a ter dor de cabeça. É o intervalo entre o momento que começou a dor e acabou a dor. Só que, na verdade, não. Quando a gente vai estudar o cérebro da pessoa, até 12 horas antes da dor de cabeça começar, a pessoa já entrou em crise. Mas como é que é isso? 12 horas antes de você começar a ter uma dor de cabeça da enxaqueca, você já tem ativação de diversas áreas cerebrais. Essas áreas cerebrais depois vão culminar no momento em que o paciente tem dor de cabeça. Mas em uma parcela das pessoas que têm enxaqueca, que são as pessoas que têm enxaqueca com aura, alguns minutos antes ou nos primeiros minutos da dor de cabeça, eles vão ter manifestações neurológicas transitórias. A aura mais famosa, mais comum é a aura visual. Como é que é a aura visual? Normalmente, como eu falei, alguns minutos antes da dor de cabeça começar, a pessoa começa a ver uns pontinhos cintilantes, uns brilhinhos na visão, ou até luzes coloridas, pontos pretos na visão. E isso os pacientes já começam a perceber. Vou ter dor de cabeça. E aí, em geral, a aura visual e os outros tipos de aura, eles duram de 5 minutos a até 50 minutos, de forma mais tradicional, e melhoram espontaneamente. Mas, depois eles são seguidos pela dor de cabeça. É importante lembrar, não é todos os casos de enxaqueca que vai ter aura. São as pessoas que têm enxaqueca com aura. E enxaqueca com aura implica num risco diferente da enxaqueca sem aura. A enxaqueca com aura, a grande importância de você identificar esse paciente é, claro, primeiro orientar para tranquilizá-lo, né? Porque pode ser bastante assustador você ter esses sintomas, mas a pessoa que tem enxaqueca com aura, ela não pode fazer duas coisas. Ela não pode se expor ao tabagismo e ela não pode também, quando mulher, usar estrogênio. Por quê? Essas duas exposições aumentam em 4 vezes o risco desse paciente ter AVC isquêmico. Então, um risco inegociável. Então, todas as vezes que você diagnostica alguém com enxaqueca, você tem que buscar saber se essa enxaqueca é com aura ou sem aura, porque tem desfechos diferentes também. Você enxerga muito no consultório, assim, na parte clínica, hábitos que não só pioram a enxaqueca, mas que fazem com que ela se torne cada vez mais acentuada nas pessoas, que por falta de conhecimento mesmo a pessoa vai acabando fazendo na vida? Com certeza. Hoje a gente sabe que como a enxaqueca é uma doença crônica, que quer dizer isso, não tem cura, esses hábitos eles são tão importantes que eles fazem parte do tratamento. 50% do tratamento da enxaqueca é com remédio, que é o tratamento medicamentoso. Mas uma parcela muito importante é o tratamento não medicamentoso, que é justamente você ajustar os hábitos da sua vida que podem piorar as suas crises de dor de cabeça. Então, assim, primeiro, exercício físico. O exercício físico é um preventivo natural muito importante para enxaqueca.
A ciência mostra que você precisa fazer pelo menos 150 minutos por semana de atividade moderada ou intensa para que você tenha uma prevenção da dor de cabeça. E o mais interessante, é dose dependente. Quanto mais você fizer, quanto maior for o seu hábito, maior é a proteção para as crises de enxaqueca. Além disso, a hidratação é muito importante, né? Em geral, para a população geral, a gente diz que precisa beber mais ou menos 2,5 litros de água por dia para prevenir enxaqueca. Outro ponto é que a gente tem que cuidar do nosso sono, ter um sono regular, manter o nosso humor, né, regular na medida do possível, porque a gente pode ver, se você passa por algum problema, fica mais ansioso, fica mais preocupado, isso tende a causar uma crise de enxaqueca. Evitar o consumo excessivo de café, não é que o café seja proibido, mas o que faz o veneno é a dose, né? Então, evitar o consumo excessivo de café e cuidar também da alimentação. E no ponto da alimentação, o mais importante não é exatamente o que comer, é mais você evitar o jejum prolongado, porque isso faz muito mal para quem tem enxaqueca, e tentar ter uma alimentação saudável. Então, sim, é muito importante que a gente cuide desse estilo de vida, porque se você fugir dessas orientações, você pode piorar suas crises de dor de cabeça. Uhum. Então, Luiz, aquela medida popular da pessoa falar assim, tô com dor de cabeça, e alguém perguntar, já bebeu água hoje? Então, ela é verdadeira nesse caso. Super acurada, é verdadeira. E isso você tem que seguir à risca no seu dia a dia. Uhum. E o que nesse caso queria gerar essa dor de cabeça potencializada pela falta de hidratação? A própria desidratação. Um paralelo que é interessante da gente fazer você já viu quando você sai à noite, consome um pouco de bebida alcoólica, no outro dia a gente tende a ter dor de cabeça, que é a dor de cabeça da ressaca. Por que isso acontece? Porque quando a gente consome o álcool faz com que a gente urine mais. E esse aumento, né, da urina, da eliminação de água do corpo, associado a você não beber água enquanto você está fazendo o consumo de álcool, faz você desidratar. Então é assim com a enxaqueca também. Cérebro desidratado dói, está mais propenso a ter as dores de cabeça. Então é um ponto importantíssimo que a gente tem que cuidar no tratamento da enxaqueca. Uhum. Hoje em dia tem algum tema específico assim, dentro desses que você trabalha, que te chama mais atenção assim, que você gosta mais de trabalhar? Seria quase como sua zona de conforto ou seu preferidinho ali? Acho que enxaqueca, porque eu, na verdade, tenho enxaqueca. Eu, quando adolescente, né, e até no início da vida adulta, tive muitas crises. E já chegou um momento que eu falava, meu Deus, como é que vai ser isso? Eu tendo dor de cabeça com essa frequência, passando às vezes mais de uma semana numa crise de enxaqueca. Como é que eu vou trabalhar? Como é que vai ser quando eu tiver o meu consultório, tiver a minha rotina? Eu vou pegar e cancelar a semana toda de trabalho? Não dá. Então, assim, eu gosto muito de tratar enxaqueca porque eu sofro também com isso. E eu já vi o impacto que uma enxaqueca mal controlada pode ter na vida. Então, com certeza, um tema que eu adoro falar, adoro estimular as pessoas a tratar é enxaqueca, porque eu também sofro desse mal. Então, ao mesmo tempo que você está sempre estudando e se atualizando sobre enxaqueca, você está entendendo mais como pode se dar o seu próprio funcionamento, não é isso? Com certeza, com certeza. E graças a isso, né, eu já tive muitos anos da minha vida que eu tive que fazer o tratamento preventivo com remédio, que é a profilaxia. E agora, já tem muitos anos que eu não preciso desse tratamento e tenho crises muito infrequentes, né? Só fazendo o tratamento não medicamentoso. Então, nesse caso, a enxaqueca pode ter dois tipos de... Óbvio que tem vários, com certeza, né? Mas o tratamento muito preventivo e o tratamento mais pontual, digamos assim? Exatamente. Quem tem enxaqueca tem que fazer o tratamento preventivo com as mudanças do comportamento, né? Que é o tratamento não medicamentoso, a vida toda. Porque senão você vai se colocar numa posição de maior susceptibilidade para ter crise. Mas existem momentos da sua vida que você vai precisar do tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso, ele tem dois momentos, né? O tratamento da crise, que é você tomar uma dipirona, tomar um analgésico, e tem o tratamento medicamentoso para prevenção. Só que quando é que você vai indicar o tratamento de prevenção para alguém? Quando a pessoa começa a ter crises muito frequentes. E aí a gente estabeleceu que a partir de 4 crises moderadas ou intensas por mês, o paciente já é elegível para fazer o tratamento de prevenção com remédio. Uhum. Ou o paciente pode ter só uma crise por mês. Só que se ele te falar, olha, eu só tenho uma crise por mês, mas essa crise
atrapalha muito o meu trabalho, atrapalha muito o meu rendimento, atrapalha muito o meu relacionamento, você está autorizado a tratar pela perda de qualidade de vida. Luísa, eu acho que é muito comum hoje a gente enxergar, eu falo até dentro da minha própria família mesmo, o brasileiro se automedicamentar, né? Tô com dor de cabeça, vai comprando dipirona ali, vai tomando remédio. Isso tende a potencializar ou até maquiar uma enxaqueca ou algo mais sério e a pessoa vai levando. Com certeza. Inclusive, uma porcentagem significativa dos pacientes que eu atendo com enxaqueca, eles chegam não só com enxaqueca no consultório, eles chegam com um segundo tipo de dor de cabeça, que é a cefaleia por abuso de analgésicos. Porque o que acontece? À medida que você começa a estar num momento que você está tendo mais crises, a tendência natural é você querer tomar mais analgésico. Só que, mais uma vez, o que faz o veneno é a dose. O mesmo remédio que é o tratamento ali analgésico, ele em doses altas vai piorar a sua enxaqueca. Por quê? O uso excessivo de analgésico, ele cronifica a enxaqueca. Ele faz uma dor de cabeça de rebote. Então, isso pode prejudicar muito o seu tratamento de dor de cabeça, né? Então, esse é um ponto muito importante. E, né, a título de curiosidade, quando é que a gente considera que o paciente tem uma cefaleia por abuso de analgésicos? Quando ele usa a partir de 15 comprimidos analgésicos simples por mês, que é paracetamol, dipirona, anti-inflamatório, ou quando ele usa a partir de 10 analgésicos específicos para enxaqueca, que seria Sumax, Naramig, né, os triptanos, de forma geral. Luísa, e como que é para você? Porque você falou, a enxaqueca não tem cura. A pessoa vai viver a vida toda com aquilo e depende de uma prevenção dela quanto do medicamento. Como que é trabalhar com casos incuráveis, assim, mas que a gente sabe que a pessoa manejando consegue levar uma vida mais tranquila? Como que é lidar com todo esse aspecto de saber que seu paciente nunca vai ser curado, mas que você consegue sim ajudar muito a qualidade de vida dele a melhorar? Pois é, isso é uma coisa que você tem que treinar o seu olhar, né? Eu acho que é muito diferente você ser um médico, né, um especialista que vai, por exemplo, te atender, Lucas, você está com uma pneumonia. Eu vou escolher o antibiótico certo para você, você vai tratar e vai sair feliz da vida. Nunca mais vou te ver. Já as doenças neurológicas, uma porcentagem significativa delas, elas são crônicas, né, incuráveis, e infelizmente algumas são até progressivas, são neurodegenerativas. E ainda, neurologia tem um aspecto. Tem uma frase que os estudantes de medicina falam que é assim: neurologia é a especialidade dos diagnósticos brilhantes, mas dos tratamentos frustrantes. Justamente por conta dessa incidência de doenças crônicas, né, e intratáveis. E caramba, já teve um momento que essa frase me pegou muito. E assim, eu pensava, caramba, é tão legal estudar neurologia, é tão interessante chegar nesse diagnóstico, é apaixonante você pegar um caso ali mais raro, investigar e depois de muito você penar, você chegar no diagnóstico. Mas aí você fala pro paciente, Lucas, descobri, você tem doença X. E ele, tudo bem, Luiz, e agora o que a gente vai fazer? É muito chato você lidar com a perspectiva de não ter tratamento. Então, assim, houve um momento que eu tive que mudar essa chavinha, de pensar, ok, essa doença ela não vai ter cura, mas a pessoa precisa ser cuidada. Então, se ela precisa de cuidado, eu vou ser a pessoa que vai estar ali. Eu vou ser a pessoa que vai fazer isso da melhor forma possível. Eu não vou oferecer a cura, infelizmente não é possível, mas eu vou oferecer o suporte da dor, aliviar a dor dessa pessoa, oferecer o suporte emocional, orientar a família. Então, eu acho que isso é também uma mudança do olhar, da sua expectativa como médico e de você entender, né, que é também uma forma de medicina muito bonita. Como que foi essa virada de chave? De entender que mesmo não resolvendo, você está de uma certa forma resolvendo, porque você está mudando a vida da pessoa. Como que é esse aspecto emocional de você entender tudo isso? É muito delicado, né? Porque acaba que quando você começa a sua formação como neurologista, acho que todo mundo deve ter algum momento que passa por isso. Você atende ali aquelas pessoas e você se coloca na posição. Poxa, eu tô dando um diagnóstico incurável para a pessoa. Nesses casos, né? Não toda doença neurológica é incurável, mas nesses casos você se pega muito pensando, caramba, e se fosse comigo?
E se fosse com meu pai, se fosse com a minha mãe? Então, tinha momentos da residência que eu rezava, meu Deus do céu, que eu e quem eu amo nunca tenha nenhuma doença neurológica. Mas depois eu comecei a pensar, destino, vontade de Deus, as coisas acontecem como elas têm que acontecer. Mas o que eu peço hoje em dia é que, assim, se alguém que eu amo tiver alguma doença incurável, que ela encontre o médico certo para poder guiar esse momento delicado da vida. E é isso que eu tento ser para essa pessoa, né? Eu não posso curar, mas eu espero, né, e tento o tempo todo deixar uma marca positiva na vida dela. Eu vou amparar, eu vou acolher, se ela tem dor, eu vou aliviar. E, assim, a grande tarefa do médico é aliviar a dor humana. Então, isso, pelo menos, eu vou fazer. Sim. Luísa, me parece pela tua fala, e eu acho que pela sua fala, pelas conversas que a gente teve aqui antes do episódio começar, pelo que você posta no seu Instagram, parece que você é muito preocupada com esse atendimento mais humanizado mesmo. Eu acho que isso é uma crescente da medicina, e eu fico muito feliz até porque anos atrás a gente tinha aquela ideia do médico distante, frio, fechado. Como que você vê a importância disso na tua prática clínica? Não, é importante em todo o segmento do atendimento médico. Primeiro que, assim, eu acredito que se você não ouve o paciente e não compreende o que ele está falando de fato, não pergunta além do que ele está te dizendo, às vezes nem ao diagnóstico correto você consegue chegar. Às vezes, como eu falei, nem o exame certo você vai pedir. Então, para você ter uma boa prática médica, isso não é só para neurologia, é para todas as especialidades. Você tem que aprender a ouvir a pessoa, sabe? E além disso, depois, quando você já está na fase do diagnóstico, você tem que saber como transmitir essa informação. Porque o momento que você dá um diagnóstico para alguém, é um momento muito marcante da vida da pessoa. A pessoa está muito vulnerável. Então, você pode ali naquele momento ser um ponto de inflexão, positivo ou negativo. Então, você tem que saber se posicionar nessa oportunidade, porque a vida da pessoa é a emoção da pessoa, né? E depois disso, você estar ali do lado, trocar a conversa, perguntar, querer saber mais, vai ajudar a entender. Ok, aqui a doença que eu estou tratando está controlada, mas será que ele está dormindo bem? Será que ele está conseguindo se movimentar em casa bem? Então, você expandir a sua zona de interesse num acompanhamento longitudinal garante que não só a sua doença vai estar bem tratada, mas que o paciente vai ter uma verdadeira melhora de qualidade de vida. E isso me parece uma sensibilidade muito grande, esse cuidado com o paciente de forma mais integral mesmo, de não olhar para ele, ele está com dor de cabeça. É o quanto aquilo impacta na vida dele, o sofrimento dele de fato. Só que isso a gente não aprende na faculdade. Imagino que a gente também não aprenda numa especialização. Isso acho que é muito da nossa vivência enquanto ser humano. Acho que até do que você falou, de você entender, porque você já passou por vários anos com essa dor de cabeça. E como que foi para você passar por esses sintomas e ao mesmo tempo tratar pessoas assim e descobrir isso tudo, como que foi? Da enxaqueca, você diz, né? Sim. Eu falo muito com alguns pacientes, principalmente os casos que mais me tocam, são aquelas enxaquecas mais refratárias. Que você passa a primeira opção de tratamento, a pessoa não responde ou tem um efeito colateral. Aí você vai para a próxima. Aí a próxima não surtiu o efeito que você quer, você tem que aumentar a dose. Então, assim, enxaqueca é muito variável. É um espectro de doença, né? Tem casos que você vai passar o primeiro remédio, a pessoa vai ficar 100%. Mas tem alguns que você vai demorar meses para conseguir um controle da dor. E assim, a minha enxaqueca já foi também de muito difícil controle. Então, eu sempre tento aproximar e contar nessa minha experiência para os pacientes e falar, não desanima. Não deu certo aqui no primeiro remédio, não deu certo no segundo, mas vamos ajustando. Aos poucos a gente vai conseguir. E assim, mesmo que não melhore 100%, o importante é você ter uma melhora significativa da sua qualidade de vida. E eu acho que a pessoa está sendo atendida e perceber, nossa, essa pessoa já passou por isso também, melhorou e tudo, é um ponto de apoio. E os pacientes adoram, me perguntam qual foi a minha experiência, se eu já usei aquele remédio, se não foi. E eu gosto muito dessa troca. E você faz esse movimento, né? De medicar, de atender a pessoa, mas também de refletir sobre a sua própria experiência. E eu acho que até todo esse processo tira um pouco daquele estigma de tomou remédio, melhorou. E isso é muito importante, porque o paciente ele entende o processo dele de diagnóstico não só como descobrir que tem enxaqueca.
Eu imagino que deva fazer parte também toda a tentativa de chegar no medicamento que vai ajudar, dos hábitos que a pessoa tem que parar de fazer. Tudo isso é um construto, né? Com certeza. E isso vai mudando a vida da pessoa. Eu imagino que esse tratamento um pouco mais humanizado que você tenta fazer e que você consegue, porque pela nossa conversa dá para perceber, isso agrega no paciente também de não é só, nossa, o médico errou a medicação. Não, mas aquela medicação não foi boa para mim. Isso. Muito interessante isso. E outra coisa, né, é que o que eu sempre tento fazer é, poxa, a pessoa foi comigo porque ela quer tratar enxaqueca, porque trouxe o pai dele porque tá com doença de Alzheimer, tá com alguma doença. Eu sempre tento, além da doença, estimular realmente os hábitos saudáveis, porque vários hábitos que melhoram as doenças neurológicas são, na verdade, hábitos angulares, né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o exercício físico é um hábito que tem uma potência muito grande, uma valência muito grande para várias doenças neurológicas. E, ao mesmo tempo, quando você começa a aderir ao exercício físico, começa a colocar o exercício físico na sua rotina, ele traz com ele vários outros hábitos. Então, quem está se exercitando começa a ter um interesse maior por se alimentar melhor, começa a querer caprichar na hidratação, começa a querer, poxa, tô indo aqui tão bem, e se eu reduzir a bebida alcoólica? Então vai abrindo um leque de bons hábitos. Então, assim, isso também é muito legal, né? A gente tentar tratar além do que a pessoa veio te falar e estimular hábitos que vão melhorar não só as questões neurológicas, mas a vida a longo prazo da pessoa. Isso que você está falando de como um pequeno hábito muda totalmente a vida da pessoa. Eu já escutei um relato parecido de uma pessoa que fumava e bebia e começou a correr e começou a correr. E aí, em certo ponto, ele viu, putz, se eu não parar de fumar nem de beber, eu não vou progredir na corrida. Então, ele parou essas coisas para poder melhorar na corrida. E isso faz muita diferença, porque acaba mudando a vida da pessoa como um todo. Totalmente. Né? Luísa, mas eu imagino também que hoje em dia a gente tem o costume muito grande de usar ferramentas de pesquisa. E eu acho que principalmente na sua área deve ser muito comum chegar pessoas falando, doutora, pesquisei no Google e eu acho que eu tenho tal coisa. Isso chega muito para você? Demais, demais. O mais frequente, na verdade, é a pessoa chegar na consulta já com as próprias hipóteses diagnósticas. Fala, eu tô com esquecimento, acho que é início de Alzheimer. Eu tô com uma dormência, eu acho que eu tive um AVC. Justamente porque as pessoas fazem esse movimento, né? Hoje em dia, a tecnologia tá muito próxima, né? Tá muito no nosso cotidiano. Então, o primeiro movimento da pessoa tive dor de cabeça. Digita lá na ferramenta de pesquisa. Dor de cabeça pode ser o quê? Só que qual é o perigo? A gente tem que analisar o caso como um todo. É por isso que os médicos são importantes. Porque eles têm que analisar, ok, você está com dor de cabeça, mas você já tinha dor de cabeça antes? Qual era o padrão da sua dor de cabeça? Houve uma mudança de padrão? Você está sentindo alguma coisa diferente? Você precisa examinar também essa pessoa que está com dor de cabeça? E aí, isso vai mudar totalmente as hipóteses diagnósticas. Imagina se toda dor de cabeça fosse igual a gente vê no Google, que a primeira hipótese é tumor. Então, eu sempre aconselho as pessoas, informação é importantíssima, mas tem que ter muito cuidado na hora de você acessar as informações, né? E é uma coisa que a gente não para pensar, é uma pergunta que a gente não se questiona, por exemplo, que você falou, achei interessantíssimo. Tá, a minha dor de cabeça tem piorado, isso geralmente a pessoa percebe. Mas qual é o tipo da minha dor de cabeça? Geralmente a gente nem conhece qual é o tipo de dor de cabeça, qual que é o padrão da minha dor. A gente só sente dor, toma um remédio, melhorou ou não. E é o que a gente enxerga na população geral. Mas um acompanhamento desse nível faz totalmente diferença. Isso. E, na verdade, né, não é sua função. A sua função como ser humano é experimentar as coisas, né? É vivenciar o que você está sentindo. No caso, uma dor. Agora, a função de um médico, de um profissional da saúde, é destrinchar essa dor. Porque destrinchando essa dor é que ele vai conseguir entender. É uma enxaqueca? É uma cefaleia tensional? É uma dor de cabeça trigêmino autonômica? A gente tem centenas de causas de dor de cabeça, né? E aí é por isso que a conversa é tão importante, para a gente tentar diagnosticar. E o mais interessante é que, falando de dor de cabeça, a maioria dos diagnósticos de dor de cabeça, das cefaleias, é clínico. Depende da conversa. Entendeu? Então, você ir no médico e ele te perguntar, te pesquisar as características da sua dor é fundamental, porque vai guiar as suas hipóteses, os exames que você precisa fazer e, naturalmente, o tratamento.
Tem algum tipo de dor de cabeça ou alguma, não digo causa, né? Mas eu acho que alguma especificação que seja mais raro de aparecer no consultório, assim, ou que já apareceu para você uma vez ou outra, que é realmente bem diferente, mas que a população às vezes não se questiona sobre isso? Existem muitas, né, dor de cabeças raras, mas eu acho que o principal é você observar se além da dor de cabeça, você tá com alguma outra coisa estranha. Por exemplo, hipertensão intracraniana idiopática, né? É um tipo de dor de cabeça, não é exatamente raro, mas é mais infrequente do que enxaqueca e outras causas. É uma dor de cabeça que pode até parecer com enxaqueca. Só que a pessoa, em geral, começa a ter alteração visual, a pessoa começa a ter perda de campo visual, né? Começa também, às vezes, a sentir um zumbido ou uma sensação estranha, como se fosse um barulho de água dentro da cabeça, escorrendo pelo ouvido. Então, assim, o mais interessante para te alertar que a sua dor de cabeça pode ser algo a mais é falar, poxa, tem algo a mais? Eu tô sentindo alguma coisa diferente? Mais alguma coisa mudou? Então, tudo isso vai apontar para ser causas mais raras. E a literatura hoje sobre dor de cabeça, ela é extensa nesse sentido? Porque aqui, conversando com você, a gente tá focando muito na ideia da enxaqueca, né? E eu tô escutando coisas que eu nunca tinha parado para me questionar. Esse tema, por mais que ele seja bem presente na vida das pessoas, eu acho que ele não é tão difundido. Sim, sim. Inclusive, eu vejo que às vezes a pessoa usa enxaqueca como sinônimo de dor de cabeça. E não é. A enxaqueca é uma entidade clínica específica que tem critérios específicos. Quando a gente vai estudar dores de cabeça, a gente usa muito o manual de classificação de cefaleia, que é a dor de cabeça. E esse é um documento super extenso. Ele tem centenas de páginas, porque a gente tem centenas de diagnósticos de dor de cabeça. E, por exemplo, um diagnóstico que eu vejo mais infrequente, né, mas que as pessoas às vezes não sabem que acontece. Existe, inclusive, a neuralgia do trigêmeo, né? Não sei se você já ouviu falar, mas é uma dor muito diferente da dor de cabeça, da enxaqueca, mas que ela é excruciante, que é uma das piores dores da medicina, que é uma dor que vai acometer, né, o território trigeminal, só de um lado. A gente tem cefaleias que são especificamente relacionadas a algo específico. Por exemplo, a gente tem a cefaleia provocada pelo exercício físico. A gente tem cefaleia provocada por atividade sexual. Então, assim, são muitos outros tipos. E a gente tem que realmente ir avaliando as características da dor de cabeça para saber o que é mais compatível. Quando você fala isso, eu só fico pensando o quão importante é a gente não negligenciar ir num médico para poder validar um pouco mais e entender até onde que a dor de cabeça me prejudica e que tipo que ela é para fazer de fato o tratamento indicado. Porque o público geral não tem acesso. Só sente a dor de cabeça e vai tomando remédio, como a gente vem comentando, né? E faz uma diferença tremenda na vida da pessoa, um acompanhamento desse tipo. Com certeza. Luísa, e agora eu quero puxar um aspecto que você falou lá no início do podcast, que eu acho que é uma coisa que não é tão falada também, que é sobre a síndrome de Tourette. Explica aqui um pouquinho pro público o que é a síndrome de Tourette. A síndrome de Tourette, basicamente, né, falando de forma bem leiga, essa pessoa vai ter uma alteração dos neurotransmissores e por isso ela vai ter movimentos involuntários, né, que geralmente são tiques, e eles podem ser motores, né, então a pessoa tem algum tique motor. Esses tiques podem ser simples, então, por exemplo, é só coçar o nariz, só levantar o ombro, até tiques complexos, então se levantar, se mexer. E além disso, pode ter tiques vocais também. Então, a gente vê muitos vídeos na internet, né, de pacientes com Tourette que, de repente, falam palavras obscenas, um palavrão, no meio de uma frase. E isso é muito debilitante para a pessoa, né? Primeiro, porque expõe muito a pessoa. São pessoas que são vistas como se fosse um caso esdrúxulo, né? Chama muita atenção. E a pessoa sofre porque ela não consegue controlar, né? Mas, basicamente, é uma alteração de neurotransmissores. Eu acho que o caso mais comum que a gente vê mesmo é esse que você falou, dessas alterações vocais, onde a pessoa fala algum palavrão, fala alguma palavra obscena e, de fato, isso acontece. A pessoa acaba sendo marginalizada. Isso, eu lembro muito bem. Teve uma época que eu estava numa missa, assistindo uma missa, e, de repente, um senhor, na verdade, um rapaz, né, começou... Do nada, ele falava um palavrão. Um palavrão.
E aí vieram as pessoas ali da igreja, né, retirar ele da igreja e brigar com ele. Poxa, isso aqui, né, não é ambiente para isso, mas, né, talvez faltou ali um direcionamento, um apoio psicológico, uma orientação médica ou dos outros profissionais para conversar com ele, conversar com a família, orientar as pessoas dos ambientes que ele frequenta. Então, assim, uma situação super constrangedora num lugar que ele estava procurando o apoio espiritual dele. Essa é uma cena que eu nunca esqueço. Foi ainda em Vitória. Na época da faculdade eu vi isso. Eu já presenciei um rapaz que ele tinha a síndrome de Tourette, mas era física, né? Então, de vez em quando ele ficava mexendo o ombro. Só que é uma coisa que, não digo que passa despercebido, mas é bem mais tênue, né? Tênue não, acho que não seria a palavra. É bem mais oculto, digamos assim, do que os vocais, do que os né? vocais, que chamam muita atenção. Chama muita atenção. Como que é o tratamento? O tratamento, em geral, a gente tenta fazer com opções farmacológicas, né? Para tentar amenizar esses tiques. E, além disso, a gente tem que fazer o apoio com terapia, muito importante, para tentar fazer esse suporte emocional. Porque quanto mais o paciente tiver com comorbidades psicológicas, né? Tiver ansioso, tiver deprimido, e há muita associação entre Tourette e condições psicológicas, mais os tiques tendem a piorar. Então, ele é totalmente influenciado também pelo aspecto emocional do sujeito. Com certeza, tem uma forte influência. Entendi. Luísa, você tocou num ponto aqui que era o que a gente queria trazer em algum momento desse podcast, que você falou que você é de Vitória, lá no Espírito Santo. Como que foi sair lá do Espírito Santo para chegar aqui no Piauí? Pois é, eu costumo dizer que eu fui importada, né, para Parnaíba, que foi o amor que me trouxe para cá, porque qual que é a minha trajetória? Eu sou capixaba, eu sou de Vitória, do Espírito Santo, nasci lá, fiz toda a minha formação lá, né, fiz medicina em Vitória, depois eu fui para São Paulo fazer residência, fiz residência na Santa Casa de São Paulo, depois fiz minha subespecialização em neuro-oncologia na Federal de São Paulo, que é a Unifesp, e foi lá em São Paulo que eu conheci o Merval, meu marido atualmente, e a partir de lá a gente decidiu mudar para Parnaíba do Piauí. Então foi uma trajetória um pouco fora do convencional. E aí, como que foi essa mudança de vida de uma cidade totalmente diferente de Parnaíba? Óbvio que eu acho que alguns aspectos devem ter uma coisa ou outra parecida, mas como foi se adaptar à cidade, aos casos que apareciam aqui? Como que foi? Eu confesso que em termos de adaptação pessoal foi muito fácil, graças a Deus. É uma cidade muito receptiva, né? As pessoas aqui, elas acolhem bem, elas te incluem nas atividades, nos grupos. Então, foi muito tranquilo essa parte. Mas, realmente, eu observo que a epidemiologia, né? Os casos que eu atendi em São Paulo como neurologista são diferentes dos casos que eu atendo por aqui. Inclusive, quando eu saí da residência, né, acabei meus estudos e decidi vir aqui para o Piauí, eu pensava, nossa, vão ter casos que eu vi na residência mais raros, assim, mais sofisticados, que eu nunca mais vou ver lá no interior e tudo. E, pelo contrário. Na verdade, quando eu comecei a atuar já formada em neurologista lá em São Paulo, como em São Paulo há muito acesso à saúde, as pessoas procuram um neurologista quando as queixas ainda estão no início ou por queixas mais simples, né? Como cefaleia, enxaquecas mais leves, virgens de tratamento, que nunca tiveram tratamento. Já aqui em Parnaíba, eu vejo que os casos que eu atendo têm uma epidemiologia totalmente diferente. O que eu quero dizer com isso? Não é tão comum chegar para mim uma enxaqueca que nunca teve tratamento. Normalmente, para a pessoa chegar no neurologista aqui, ela já passou por vários clínicos, outras especialidades, né? E só quando ela pensou, nossa, não tem mais jeito mesmo, é que ela acaba indo para o neurologista. E aqui em Parnaíba tem um aspecto que eu acho muito interessante, é que Parnaíba, apesar de não ser uma capital, ela atende, né, uma micro-região satélite significativa. Então, atende o interior do Ceará, do Maranhão, né, outras cidades do interior do Piauí. Então, acaba que o fluxo de pacientes é muito grande e o fluxo de paciente traz uma variedade de pacientes muito grandes. Então, tem doenças neurológicas raras
que eu achava, isso aqui eu só tô vendo porque eu tô num hospital muito grande, num hospital famoso, né? Mas não, elas chegam aqui. E às vezes eu comento com os meus colegas lá de São Paulo, com os meus amigos, eles falam, meu Deus, Luísa, como é que você foi achar esse caso aí? Parnaíba tem muitas pérolas. Achei sim, mas que caso seria esse, mais ou menos? Que doença seria essa? Por exemplo, miastenia graves, esclerose múltipla, doenças autoinflamatórias do sistema nervoso central mais raras, tipo neuro-BC, né? Então, vários acometimentos que, na verdade, dentro da residência, por ser um hospital muito grande, um hospital de referência, você vai acabar vendo, mas que a incidência é muito menor, se você for comparar com enxaqueca, com AVC, com Parkinson, com Alzheimer, né? Então, eu não imaginava que eu iria ver com essa frequência. Mas isso é um presente, porque é muito legal para o neurologista atender, né, casos variados. Então, seria mais ou menos isso. E atender demandas tão diferentes, né? Muito. Eu acho que é por isso que o consultório de neurologia é tão interessante. Apesar de AVC e enxaqueca serem as queixas mais frequentes, nunca que eu vou atender um dia todo só AVC e enxaqueca. Todo dia tem pelo menos um caso que eu tenho que parar e falar... Meu Deus, isso aqui eu vou ter que estudar. E eu acho que isso é muito legal. Porque neurologia, a coisa mais interessante é porque é um desafio. Então, você todo dia ter ali, um desafiozinho para você estudar, para você pensar em hipóteses, para você ter que conversar com outros especialistas, é um estímulo muito grande para a gente ir fazendo todo dia. E isso te coloca em movimento de estar sempre estudando, sempre. Se adaptando um pouco mais, né? Com certeza, é fundamental, né? Porque te tira da mesmice. Então, como eu falei, é difícil eu não estar com um caso ali que eu estou pensando, estou o tempo todo refletindo sobre as opções, e isso estimula muito. Uhum. Luísa, é muito bacana todo esse papo, né? E uma das últimas perguntas que a gente geralmente faz é o que você diria para a Luísa de 5 anos atrás? Que nem sonhava vir para Parnaíba, né? Você veio faz 3 anos, né, para cá. Foi. O que você diria para você mesmo, no caso? Olha, eu diria para mim e para qualquer pessoa, na verdade, que a gente tem que sempre aproveitar as oportunidades, não ter medo do que é diferente e acreditar no nosso potencial. Porque se você acredita em você, eu acredito que eu posso estar em Parnaíba, eu posso estar em São Paulo, eu posso estar em Vitória, eu posso estar em Minas Gerais, e eu acredito no potencial que eu tenho de fazer a diferença onde eu tô. Então, isso era uma coisa que me moveu muito. Então, para a Luísa, de tempos atrás, eu diria, acredita, faz o seu melhor que você vai construindo ali o seu espaço, né? E seria isso. Sim. Luísa, a gente conversou aqui sobre temas extremamente importantes, mas que muito a gente vê sendo deixado de lado, né? Como enxaqueca, como Alzheimer. Onde que as pessoas conseguem te encontrar? Como que elas conseguem te encontrar? Dá aqui tua rede social para as pessoas te seguirem. Uhum. Minha rede social é @luisaneuro. Lá você encontra meus vídeos, né, falando sobre os temas mais interessantes de neurologia, compartilho alguns casos também, bem diferentes, e meu local de atendimento é na Clínica Armando Cajubá. Você faz atendimento então só presencial? Presencial e online também. Pronto. Então online a pessoa consegue te contatar pelo teu Instagram? Pelo link do Instagram. Tem um site lá, né? Uhum. Então, pessoal, é muito importante consultar da sua dor de cabeça. Não vai deixando passar, não vai só tomando dipirona, deixando... que aí senão... Chegou a hora que piora a situação, né, Luísa? Muito bem. Então, muito obrigado, Luísa, pelo todo o episódio, por todo o conhecimento agregado aqui. E eu tenho certeza que deu um alerta para todo mundo começar a cuidar mais das suas dores de cabeça. E muito obrigado, de novo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Curta, compartilha, manda para os amigos, manda para aquele seu amigo que tem dor de cabeça e fica só tomando dipirona. Eu vou mandar para uma amiga minha que ela é viciada em tomar remédio para dor de cabeça. Compartilha com todo mundo. A gente fica por mais uma semana aqui no GV Podcast. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.